A paz do Senhor, povo querido, povo abençoado, louvado seja Deus. Olha eu aqui, povo lindo que vai morar no céu, amém? Nesta manhã estou tendo a oportunidade, o privilégio de estar aqui junto com o missionário Renato, que ele vai relatar o que Deus tem feito na vida dele. Quem era Renato sem ter essa presença maravilhosa, essa essência do Espírito Santo? E eu quero que você venha ter com motivação para a tua vida, porque você também é importante. Nós iniciamos esse vídeo eu deixando o versículo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Missionário Renato, cumprimenta o povo de Deus aí. A paz do Senhor, povo de Deus. É muito importante que vocês se inscrevam nesse canal, onde vai alcançar muitas vidas através do seu testemunho, através da sua inscrição e da sua compartilhação nesse canal tão importante, não só para a minha vida, como para a vida do evangelista Mike, mas para a vida de todos que vão estar escutando este testemunho. Aonde chegar, eu acredito que vai alcançar almas. Amém. É desse jeito, com toda certeza. Amados irmãos, sabemos que está escrito em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Missionário Renato, nós queremos saber um pouquinho da sua história. Como que era a sua vida sem você estar servindo ao Senhor Jesus? Conte para nós um pouquinho. Bom, é muito difícil a gente relatar o que a gente vivia sem Cristo, porque na verdade não tem o que nós relatarmos, porque o que a gente vivia sem Cristo era uma vida de escravidão. A gente vivia escravizado pelo adversário, a gente não tinha paz. Vocês estão diante de uma pessoa que outra hora para a sociedade não tinha valor, que outra hora para a sociedade não tinha mais jeito, venho de uma vida sofrida, de uma família de uma pequena estatura, de um pequeno classe baixa, e eu acredito que não seja por isso que nós mudamos de vida, ou que nós partimos para o outro lado, da criminalidade, da prostituição, do vício. Eu acredito que todos nós temos uma escolha. A Bíblia ela vai dizer que Deus ele deixa o livre-arbítrio para cada um escolher o caminho que se deve agir. Então, evangelista Mike, a minha vida antes de Jesus, antes de eu conhecer Jesus, ou melhor dizendo, antes de Jesus me conhecer, antes de Jesus me tirar do mundo onde eu vivia, porque a Bíblia diz que não é nós que escolhemos a servir Jesus, mas Ele que nos escolheu. Então, olha o privilégio que nós temos de Jesus nos escolher. Antes eu vivia uma vida que não agradava ao coração de Deus, não agradava a minha família. Eu vivia uma vida a qual muitas pessoas diziam que não tinha mais jeito. Era uma vida sofrida. Era uma vida que eu não tinha paz. Eu não conseguia encontrar uma paz onde eu encontro hoje, na palavra de Deus. Irmão, é muito fácil você falar, já está quase 5 anos na igreja, então é fácil demais você falar que você tem paz, estando com Cristo, mas eu te garanto que essa paz é a melhor do que essa que você está vivendo aí fora. Porque a paz que a gente vive aí fora é uma paz que, na verdade, a gente nem tem paz aí fora. Na verdade, a gente tem medo de viver. Porque todos os momentos a gente acha que vem pessoas querendo nos matar. Mas aí Mike, ele
o evangelista Mike, ele quer saber um pouco da minha história. Eu vou contar um pouco da minha história. Foi alguns anos atrás, quando eu tinha 11 anos de idade, eu peguei uma doença de rato chamada leptospirose, onde paralisou a parte da minha cintura para baixo, onde o médico diagnosticou que se eu passasse mais algumas horas, eu teria morrido. Então Deus, ele já tinha constituído a minha trajetória. Eu acredito que Deus, ele já tinha feito, já tinha escrito a minha história, assim como ele escreveu a sua, assim como a sua está escrita no memorial dele. Você que está vivendo no mundo do pecado, você que ainda não se reconciliou, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero que você saiba que a sua história já está escrita no memorial de Deus. Para Ele dar iniciativa a uma nova história na sua vida, você precisa dar um passo aí. Então, quando eu peguei esta doença que o médico falou que se eu passasse pelo menos algumas horas sem procurar um hospital, eu teria falecido. Talvez não estaria mais aqui, na verdade. Mas só que Deus, ele me restituiu novamente, me deu a saúde. Hoje eu ando, hoje eu tenho uma vida melhor com Deus. E a trajetória da minha vida, o crime, ele me abraça. Pelo fato da nossa família ser de classe baixa. E a minha mãe e o meu padrasto, que o meu pai, ele foi embora bem cedo. Não tive a oportunidade de conhecê-lo. Fui criado pela minha mãe. E ali ela deu o seu melhor para me criar. Mas só que eu parti para o outro lado. Pelo fato da nossa família ser uma família de classe baixa. Pelo fato de eu olhar para dentro de casa e não ter o que comer muitas das vezes. Muitas das vezes os vizinhos iam nos alimentar. Muitas das vezes a gente não almoçava, mas jantava. Então, como a Bíblia diz, que ela não deixa nenhum, Deus, ele não deixa nenhum dos seus filhos passar fome ou necessidade. Mas naquele momento a gente estava vivendo sem Cristo. Então a gente estava vulnerável a passar fome e a passar necessidade. O que era o que a gente vinha passando. Eu acredito que tudo aquilo que eu passei na minha vida para me chegar até aqui, até hoje, foi um propósito de Deus. Para que hoje eu pudesse estar aqui com o evangelista Mike, falando isso para vocês. Falando que Jesus, ele é bom. Falando que Jesus tem uma nova história para escrever para a sua vida. Falando que Jesus, ele quer pegar você, a qual a sociedade rejeita, a qual a sua família rejeita, e transformar num pregador do evangelho, para levar a palavra de Deus àqueles que necessitam. E por isso, irmão, eu passei por muitas coisas na minha vida. O crime me abraça muito cedo. O crime me abraçou, eu tinha 13 anos de idade. Comecei a usar droga, comecei a fumar maconha, a fumar pasta, comecei a me prostituir, comecei a virar um viciado na droga. Depois da droga eu comecei a assaltar e comecei a me envolver mais no crime. Então o crime foi me abraçando cada vez mais, irmão. Porque uma coisa eu te digo, para te ajudar são poucos, mas para te afundar tem muitos. Então cada vez que eu me afundava, cada vez aparecia mais pessoas dizendo ser meu amigo, me abraçando para que o crime me abraçasse mais rápido. Então o crime, ele me abraçou muito cedo. Então eu vivi praticamente uns 17 anos ou até mais na criminalidade. E foi aí que eu comecei a entender que a gente tinha uma vida que valia muito mais do que aquilo que a gente vivia. Porque a gente, vamos ver, irmão, que quando a gente está no crime, a gente não tem medo. A gente não tem medo de ir assaltar, a gente não tem medo de tirar a vida de outras pessoas, a gente não tem medo, a gente perde o medo de viver. Mas quando a gente entra para Cristo,
que a gente vamos olhar de uma maneira diferente. A gente vamos olhar que tudo aquilo que a gente fazia por crime era totalmente errado. Era uma vida totalmente sofrida. Você deitar no seu travesseiro e não conseguir dormir pelo fato de qualquer momento a polícia vai entrar, qualquer momento vão entrar, vão te matar. Então a minha vida foi uma vida sofrida, irmão. Eu vou te ser bem sincero que antes de eu conhecer Jesus, antes de eu conhecer Jesus, porque João vai dizer, Senhor, antes eu só te conhecia. Antes dele passar por uma prova, antes dele passar por uma provação de Deus, ele falou, Senhor, eu só te conhecia. Mas quando ele passou e foi erguido, foi restituído tudo aquilo para Jó novamente, ele fala, agora eu sei quem tu és, porque os meus olhos te viram, né? Então eu acredito, irmão, que quando a gente vive no mundo do crime, a gente conhece só Jesus. A gente só ouve falar de Jesus. A gente ouve falar que Jesus ele muda. A gente ouve falar que Jesus ele cura, que Jesus ele salva. Mas a gente não tem a iniciativa de dar um passo para Jesus. A gente não tem essa iniciativa. Na verdade, a gente não tem essa força. A gente não quer renunciar àquilo que a carne gosta, que é o pecado. Se o pecado ele fosse ruim, irmão, eu acredito que muitos por aí seriam evangélicos. Eu acredito que muitos por aí seriam cristãos, né? Mas a gente vamos ver que o desejo da carne, o pecado, ele atrai o desejo da carne. O pecado, a nossa carne, ela é atraída pelo pecado. E como é que a gente faz para que a gente venha a vencer essa atração da carne pelo pecado? É orando, jejuando e lendo a Bíblia. Mas aí eu quero te dizer, irmão, que antes de acontecer tudo isso na minha vida, eu passei por momentos difíceis. Passei pelo vale da sombra da morte, mas ali Jesus estava comigo. Eu ainda não tinha servido Ele, ainda não tinha me prostrado diante dEle, mas Ele já estava ali. Como foi dito em Jeremias, capítulo 1, do versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E as nações te dei por profeta. Aleluia. Então, antes que a gente nascesse, antes que a gente fosse formado, Jesus ele já estava com a gente. E quando eu passei por esse vale da sombra da morte, irmão, eu, sinceramente, reconheci, tive uma reflexiva na minha vida, que Jesus era o único caminho. Peguei 3 tiros, irmão, a queima-roupa, mas só um acertou em mim. Oh, aleluia, Jesus. Foi o livramento de Deus? Foi a mão de Deus? Foi. Ele estava ali. Mesmo eu fazendo coisas erradas, mas Jesus ele estava ali comigo. E não é diferente na sua vida. Irmão, mas eu estou fazendo coisa errada, Jesus está comigo, tá? Porque você está vivo, está assistindo esse vídeo, vivendo uma vida errada, é porque Jesus está do seu lado, te dando mais uma oportunidade. Irmão, durante esse processo na minha vida, foi muito dolorido, foi um processo que não é fácil. Se eu te dizer, irmão, é muito fácil a gente aceitar Jesus, eu vou estar sendo hipócrita e estar mentindo para você. Porque aceitar Jesus não é fácil. Viver uma vida com Cristo não é fácil. É mais difícil do que tu estar no crime, irmão. Sabia que para te ser doido, tu tem que aceitar Jesus, aí tu pode bater no teu peito e dizer, eu sou doido por aceitar esse Jesus, que eu não vejo, mas eu acredito que Ele salva. Eu não vejo, mas eu acredito que Ele liberta. Aí eu posso te dizer que você é doido, mas você está com uma arma na mão e dizer eu sou o cara, eu sou doido, eu sou isso, você não é, irmão. Você está sendo apenas usado pelo adversário. E muitas pessoas que estão no seu lado dizendo, é nós hoje, mas amanhã são os primeiros que vão apontar a arma para ti e disparar ela contra a tua vida. E aí, irmão Mike, tem mais alguma coisa para perguntar?
Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus pelo que tem Ele relatado. Bendito seja o nome do Senhor. Algo muito importante, talvez você se questione bem assim, mas passar necessidade, mas está numa classe baixa, isso não é motivo para querer se envolver. Mas bem relatou eles sobre as má influências, sobre quando ele cada vez mais se aprofundava, se envolvia na criminalidade, mais amigos apareciam para abraçar ele naquilo que era errado, para apoiar ele naquilo que não era certo. Uma pessoa que foi crescendo com vazios, cheio de revoltas, alguns sentimentos confusos, então procura logo o quê? No mundão, na cegueira, morto espiritual, preencher com aquilo que é passageiro, pensando que vai solucionar, mas não acontece conforme a pessoa espera. Não é somente ele, como eu e muitos outros que tiveram essa experiência. Então entenda, você tem que ter o discernimento verdadeiro para que você venha buscar o que é verdadeiro. Satanás só tem mentira para te mostrar. Satanás só tem ilusão para te apresentar. Isso nesse mundo é passageiro. Eclesiastes está escrito, capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Vaidade e mais vaidade. Tudo é vaidade. O fôlego vai voltar para Deus, porque é de Deus. E a nossa alma, para onde é que vai? Então eu tenho que entender e querer buscar o que é verdadeiro. Ele correu uma vida aí, sem direção, uma folha seca, lançada ao vento. Chegou um momento que cadê os amigos? Cadê aquele que gostava, que estava junto? Então você tem que entender quem é o teu verdadeiro. Conforme ele disse bem aqui, não importa a situação que você está vivendo agora, fazendo agora, mesmo rejeitando Jesus, mesmo virando as costas para Jesus, mas ele não vira as costas para você. Ele não desiste de você. Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade para você mudar. E eu louvo a Deus que em meio a ele ter passado pelo vale da sombra da morte, mas conforme ele citou Jeremias, tinha uma promessa sobre a vida dele. E aquele que conhece ele desde o ventre da madre, não ia deixar ser frustrado o plano dele sobre a vida dele. Louvado seja Deus. E missionário Renato, o que foi que impactou você para chegar, a primeira vez que você veio para a congregação, para a presença e veio e sentiu a vontade de confessar Jesus como teu Senhor e Salvador? O que foi? Bom, evangelista Mike, na verdade, todas as vezes que eu ia ao culto, eu aceitava Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas olham para você e olham com um olhar de desprezo pela forma que você se veste, pela forma que você anda, pela forma que você se expressa diante dessas pessoas. Então todas as vezes que eu entrava numa igreja, que eu entrava num culto, Jesus ele falava comigo através de sua palavra. E todas as vezes que o pregador ele falava quem quer aceitar Jesus, eu me levantava e ia aceitar Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz que todos os dias teremos que nos reconciliar. Por que a Bíblia diz isso? Porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos em falar, em andar, em se vestir e até mesmo em pensar. Então, todas as vezes que eu entrava numa igreja, eu já entrava com um desejo no coração de me render aos pés do Senhor. Mas todas as vezes eu não tinha força. Eu me rendia hoje e amanhã eu já estava no mundão de novo. Eu não tinha aquela força de vontade de mudar. Até um dia que um parceiro meu, ele morreu e eu olhei para trás e vi que aquela vida não era mais para mim. Morreu um, morreu dois, morreu três, e assim foi morrendo pessoas perto de mim que andavam comigo, e eu olhando e vendo aquelas coisas acontecer, e eu pensei, qualquer momento vai acontecer comigo, a qualquer momento vão chegar, vão me matar e acabou para mim.
Então eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer algo para mudar a minha vida. E aonde eu morava, irmão, todas as vezes que os irmãos passavam para ir ao monte orar, eles me convidavam. Vamos, Renato, ali orar? Eu falava, vamos. Mas quando chegava na hora, eu estava drogado. Eu não ia. Porque eu já estava com muita droga na mente. E todas as vezes que eles passavam, eu estava ali no mesmo canto, drogado, sem Jesus, vulnerável ao adversário. Mas aí passava uma caravana de pessoas cristãs, cheia do Espírito Santo, e lançava um convite. Vamos orar, Renato? Eu falava, outro dia a gente vai orar, Renato. Hoje não dá. Então sempre eu adiava a minha alegria com Jesus. Eu sempre adiava a minha mudança com Jesus. Jesus, ele adia a mudança dele na sua vida? Não, é nós que adiamos. Muitas das vezes a gente pensa e olha para cima e diz, Senhor, o Senhor me esqueceu. Não, todos os dias ele lembra da gente. Nós que esquecemos ele. E teve uma vez que um parceiro meu morreu, e eu triste, abatido, com o coração ferido. O irmão passou para ir para o monte orar e ele me convida, ele lança o convite. Como sempre, ele nunca desistiu. Então eu quero te dizer, você evangelista, você missionário, você pastor, que sempre passa por essa baixada, pela essa encruzilhada onde tem um drogado, onde tem uma pessoa que ainda não é crente, e que você já cansou de convidar ele para ir à igreja, de convidar ele para ir orar. Não canse, que uma hora ele vai aceitar. E é nesse aceitar dele que Jesus transforma a vida dele. E eu estava no canto, no mesmo canto, onde todos os dias eles passavam e falavam, vamos orar. Aí teve uma vez, uma certa feita, eu estava no canto e lá veio eles. E eu olhei de longe e senti o desejo no coração de ir orar. Eu ia pedir antes deles me convidarem para orar. E eu estava no canto, eu comecei a olhar para eles vindo e eles falaram, vamos orar, Renato? Aí eu falei, irmão, espera aí que eu vou só pegar uma camisa. E entrei em casa, peguei a camisa e fui orar com eles no monte. E quando eu chego na porta do monte, na entrada do monte, Jesus ele brada, a primeira vez que eu ouço a voz de Deus, foi quando Jesus brada, só entra aí com um propósito, de mudar a tua vida. Senão não adianta tu entrar. Então eram as coisas que não era costume acontecer comigo, de eu ouvir a voz de Deus. Então eu olhei e falei, não, eu não estou drogado para me ouvir essa voz, eu não me droguei o dia todo, então não é possível que eu esteja escutando vozes dentro do mato, sem ninguém, só nós. E os irmãos começaram a entrar ao monte. E eu fiquei na parte de fora, eu não entrei. Aí os irmãos, bora Renato, vem. Aí eu falei, não irmão, eu quero dizer algo para vocês. E todos pararam ali no momento, todos ficaram parados. Eu acredito que no coração deles eles falaram, o Renato vai embora. O Renato não vai querer ficar no monte, porque ele nunca veio, então ele está vendo algo diferente. Aí eles falaram, o que foi que aconteceu? Eu falei, eu só posso entrar aí com um propósito. Aí os irmãos ficaram assustados, até me olharam assustados. E falaram, qual é o propósito? Eu falei, eu só posso entrar aí se eu aceitar Jesus. Oh, glória! Aí eles, eu vi o semblante deles mudarem. Um semblante de, é hoje que ele vai se render a Jesus. É hoje que ele vai aceitar Jesus. Então, aí eles falaram, mas o que foi, Renato, que aconteceu? Eu falei para eles. Eu falei, Jesus falou que... Eu acredito que foi Jesus que falou, né? No tempo eu não sabia, eu não tinha discernimento do que era a voz de Deus sobre a minha vida. Aí eu falei para eles, eu senti uma voz falar no meu ouvido que só é para mim entrar aí com um propósito. Então eu acredito que foi a voz de Deus, né, irmão? Aí eles falaram, com certeza. Aí eu falei para eles, a partir de hoje eu me reconcilio a Deus
e entro aí e vou sair daí transformado. Glória a Eu Deus. vou sair daí mudado. Irmão, mas eu vou te dizer, vou te ser sincero, não foi fácil. Eu me reconciliei naquele momento dentro de um monte, orei, Deus ele tirou tudo que tinha para tirar, para me poder prosseguir uma vida cristã. Mas faltou tirar algo, irmão. Faltou tirar o vício. Faltou tirar o vício do cigarro e o vício da maconha. Eu vou te ser sincero, irmão. Eu passei um mês indo para a igreja. Indo para o culto, saindo do culto e indo para a boca de fumo fumar maconha. Saía da igreja, ia para a boca de fumo. Saía da igreja, ia para a boca de fumo. Saía de um culto abençoado, edificado, mas porém ainda existia impureza no meu coração. Porém ainda precisava ser lapidado. Por isso que Jeremias diz, né, que a gente devemos descer sempre à casa do oleiro. Jesus ele olha para Jeremias e fala: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias ele desce à casa do oleiro, Jeremias vai ver o oleiro trabalhando sobre o vaso. Mas ele vai ver que o vaso se quebra. Mas o vaso estava pronto. Por que motivo ele quebrou? Muitas das vezes a gente está pronto para se reconciliar, para viver uma vida cristã, mas a gente necessita ser quebrado e ser moldado de novo. Sabe por quê, irmão? Porque ainda existe algo dentro do nosso coração que não agrada ao coração de Deus. Ainda existia vício dentro do meu coração, ainda existia pensamentos ruins dentro do meu coração. E o que eu vim entender com isso, irmão? Que eu precisava mudar. E quando eu aceitei Jesus, era só eu que caminhava. A minha esposa, ela não era cristã, ela viveu num berço evangélico, era cristã, depois se desviou, me conheceu e a gente vivíamos num mundo totalmente diferente do que Deus queria para nossas vidas. Mas quando eu me reconciliei, ela continuou. E eu fiquei servindo a Deus e ela não. Mas Deus incomodou ela depois, irmão. Depois Deus incomoda ela. E ela passa a me ajudar a caminhar com Jesus. Irmão, dentro da minha casa não era rebocada. Então tinha muitos pedaços de maconha pelos buracos dos tijolos. Quando eu me reconciliei a Deus, o adversário, para me afrontar dentro da minha casa, ele jogava na minha frente os pedaços de cigarro de maconha. E quando eu olhava, Deus fazia eu entender que aquilo era um trabalhar dele na minha vida. Por quê, irmão? Porque uma vez eu fui sair da porta da minha... Eu tinha acabado de vir no culto. E quando eu fui sair para mim ir para a Baixada fumar maconha, Jesus ele me incomoda na porta de casa. Ele fala: tu tem dois caminhos, ou tu escolhe me servir, ou tu escolhe servir o adversário. Porque não adianta tu andar em dois caminhos. Não adianta tu estar na igreja agora e depois tu estar na boca de fumo. Não adianta tu estar me adorando com esta boca e depois estar usando ela para te fumar maconha. Então tu decide a tua vida aqui. E eu parei na porta de casa e falei: a partir de hoje eu não fumo mais maconha. Então, irmão, quando a gente toma uma decisão de mudança para a nossa vida, nós vamos entender que Jesus ele tem o melhor para a nossa vida. Irmão, eu não tinha nada, só tinha vida porque Deus ele era misericordioso. Ele é, na verdade, Glória a Deus, misericordioso nas nossas vidas. Você não pode ter nada, mas se você ainda tem vida, aonde há fôlego, há esperança. Então, se você está ouvindo este vídeo, está falando: não tem jeito para mim não tem jeito, só a morte, só a cadeia, que muitas das vezes as pessoas falam isso, irmão, que pra gente só morte, só cadeia. Mas eu quero te apresentar um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que muda a história, muda cativeiro. E esse Deus ele está aqui, porque a Bíblia vai dizer: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. E eu acredito que ele está aqui, e aonde esse vídeo chegar, irmão, que ele possa ser um vídeo para edificar a sua vida,
Não importa, irmão, eu vou aceitar Jesus, mas eu vou continuar bebendo. Irmão, eu vou aceitar Jesus, mas eu vou continuar fumando. Você pode fazer isso. Não é proibido. Ah, irmão, você está me influenciando a aceitar Jesus e a beber e a fumar? Não. Isso é um processo de Deus para quem realmente quer uma mudança. Eu quis uma mudança, foi tão difícil para mim como vai ser difícil para você. Eu quis uma mudança para a minha vida, mas porém existia ainda cacos, existia pedaços que estavam no barro que precisavam ser tirados. Porque se você lançar um vaso com pedra e caco no forno, ele vai se quebrar. Então Jesus ele precisava tirar tudo isso para que ele pudesse me botar no forno e tirar de lá um vaso diferente, um vaso novo, um vaso para edificar vidas. E hoje eu estou aqui, irmão, contando um pouquinho do meu testemunho, que eu espero que para você seja proveitoso e que vale a pena você se inscrever nesse canal, onde não só através da minha vida, mas através da vida de outras pessoas que o evangelista Mike vai entrevistar, que todos nós temos um testemunho. Hoje é eu que estou aqui, mas amanhã pode ser você. Amém, meus irmãos? Amém, louvado seja Deus. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero concluir, eu quero falar algo para você. Quando ele relatou que você tiver na prática do fumo da maconha, na bebedeira, qual foi o teu vício? Entendeu? Que você aceitou Jesus, mesmo com essa prática, não é te influenciando a permanecer em dois caminhos, variando o pensamento. Quando eu vim para Jesus, a minha vontade era me deitar, não ter relação com homens. Eu tinha um desejo, eu queria, eu gostava, mas quando eu vi, eu fui sincero com Deus. Então não espera você, porque muitos dizem, eu não estou preparado, ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Ninguém vai saber a hora. Jesus diz, vinde como estais. Agora, se a tua intenção é abandonar esse pecado, é abandonar essa vida velha, então vem para Jesus e diga para Ele, Senhor, a minha vontade é fumar, mas eu não aguento mais essa vida. A minha vontade é se prostituir, eu não quero mais isso. Eu não tenho força para deixar, para largar, eu me envolvo, mas me dá essa força. É isso que Deus quer, tua sinceridade diante dEle. Vem, que Ele vai te preparar. Louvado seja Deus. Hoje em dia, missionário Renato é um missionário da obra de Deus. Louvado seja Deus. E nós estávamos conversando. O Senhor tem colocado os pés deles em algumas tribunas para ele pregar a palavra de Deus, né? Ele se congrega, ele vai, faz a obra. Só que ele estava relatando que o prazer dele maior que ele tem é fazer culto de rua, nas encruzilhadas, nas esquinas, onde for que tiver o espaço, é ali pregar o ID, fazer a vontade de Deus para quem está na cegueira, para quem está no lamaçal, para quem está no vício, para quem está dominado pelo pecado, morto espiritual. Ele tem esse prazer. Enquanto muitos estão brigando para ter a melhor poltrona no altar, para ter uma melhor posição, tem outros que estão sendo resgatados para ir aonde ninguém quer ir, para fazer o que muitos não querem fazer. E aqui, olha, isso aqui é o banner, louvado seja Deus, olha, resgatando almas. Esse aqui é um grupo que vocês têm? É um grupo, é um projeto, na verdade, que Deus ele colocou em nosso coração. Quando eu aceitei Jesus, Deus ele colocou isso no meu coração, resgatando almas. E aí eu fui entender que é muito fácil, irmão, você passar por uma boca de fumo, da onde você veio, e ali ter pessoas necessitadas de ouvir uma palavra, de até mesmo um abraço. Mas só que a gente vamos ver que muitos irmãos hoje em dia não querem mais saber de descer a baixada, não querem mais saber de abraçar o viciado, de abraçar o assaltante, de abraçar o assassino, porque você também está diante de um homem que já matou, de um homem que roubou, de um homem que se prostituiu. Você está também de frente de um homem que também já fez várias coisas que era abominável aos olhos do Senhor, mas mesmo assim não deixaram de me abraçar,
Sabe quem não deixou de me abraçar? Aqueles irmãos que também saíram de lá. Aleluia. Como eu também. Saí do crime, saí do assalto, saí do homicídio. Eu não tenho medo de abraçar um que já matou. Eu não tenho medo de abraçar um viciado. Eu não tenho medo de abraçar um assaltante. Sabe por quê, irmão? Porque eu já vim de lá. Eu também sei o quanto nós necessitávamos de um abraço. E hoje em dia, irmão, a gente vamos ver pastores que não querem mais sujar o solado do seu sapato, entrando dentro de uma boca de fumo para evangelizar um viciado. Sabe por quê? Porque o altar é o que ele está visando. Ele está visando o altar e não as almas. A gente hoje em dia estamos vivendo num mundo que muitos pregadores da palavra estão visando estrelas. Eles querem ser estrela, irmão. A gente, quando estava no mundo do crime, que um parceiro de nós morria, a gente falava, virou uma estrela. Hoje em dia, sabe o que estão fazendo? Os pregadores estão querendo virar estrela em cima de altar. Eu quero te dizer algo, irmão. A sua estrela, ela pode ser ofuscada por Deus. Porque ninguém brilha em cima do altar, senão o Espírito Santo. Oh, glória. Eu quero te dizer algo, irmão. Não deixe de descer as baixadas. Este grupo aqui, ó, Resgatando Alma, é um grupo que ele desce baixada, ele desce encruzilhada, ele vai nas ruas, aonde você chamar. Irmão, vem fazer um culto aqui, não é preciso pagar, irmão. A gente não estamos aqui para cobrar nada de ninguém. A gente estamos aqui para levar o Evangelho, para levar a salvação para dentro da sua casa. Enquanto os irmãos, muito dentro de uma boca de fumo, não querem ir à igreja, a igreja forma o grupo e vai até eles. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eles necessitam. Então Deus, ele quer resgatar você que está aí no mundo do crime, para você entrar para um grupo desse na sua cidade, no seu país, aonde você mora, e constituir, levantar um grupo desse aqui, ó, para você resgatar pessoas lá, aonde os pastores não querem mais descer, onde os pastores estão vivenciando uma vida de luxo, irmão, dentro das igrejas. A gente vamos ver pastores vivenciando vidas de luxo dentro das igrejas. Não é generalizando os pastores, mas alguns estão fazendo isso. Mas tem outros, Deus, ele levanta remanescentes. Deus, ele levanta pessoas, pastores, para que possam levantar aqueles que estão caídos, para que possam levantar aqueles que estão no chão, estender a mão, irmão. É muito difícil hoje em dia você ver uma pessoa estender a mão para erguer o outro, para levantar o outro, para dizer que Deus tem um plano na vida dele, para mostrar para ele o caminho certo. Sabe por quê? Porque ele tem medo de levantar aquele irmão e aquele irmão tomar o lugar dele. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele não te levanta para te tomar o lugar do teu irmão. Jesus, ele te levanta para te fazer a diferença na vida do teu irmão. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus amados irmãos? Escute, conheci o missionário Renato em um aniversário de um amigo meu. Primeira vez que eu vi ele lá, não gostei muito não. Parecia ser uma pessoa que eu logo queria minha conclusão. Eu já sou sincero e falo a verdade. Papo de aí para você. Aí daí o que acontece? Eu passei, ele tinha um propósito muito lindo, irmãos. Poucos jovens fazem esse tipo. Esse grupo que eles estão formados, eles fazem oração das 11 às meia-noite. E eu fui induzido, influenciado a ir orar também com eles. E teve um certo dia que Deus me tomou lá em espírito de revelação e fui usado para a vida dele. Ele teve um grande renovo. E desde aí nós passamos a não ser somente amigos, mas irmão em Cristo. E eu tenho visto o processo de Deus na vida dele, da esposa dele. Nesse exato momento, ela está para a congregação, que aqui no Pará tem a EBF, não sei se tem para ir, mas aqui tem, que é a Escola Bíblica de Férias, para as crianças estarem aprendendo o caminho da verdade, né? Louvado seja Deus. E aí eu tenho vindo na casa dele, toda vez que eu estou por aqui eu venho almoçar, venho tomar café, né? Eu venho aqui também, quando eu chego, a primeira coisa que ele faz é colocar eu para trabalhar, falo mesmo, louvado seja Deus, tá?
mas é um grande irmão que tem estado comigo. Eu gosto muito do irmão Renato, louvado seja Deus. É um irmão muito querido e eu sempre, onde eu estiver, eu procuro saber como é que ele está, se está bem, porque eu quero ser motivação para a vida dele, para ele continuar nesse caminho, cada vez mais ser esse instrumento para fazer a diferença no Evangelho. Missionário Renato, se despeça, deixando uma palavra aí para os irmãos, louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmão, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória. Irmão, tem certeza que a verdade vos libertará? Tem, irmão, porque essa verdade aqui, ó, essa aqui, ó, foi a que me libertou. Foi meditando nela que eu encontrei a saída do pecado. Porque a Bíblia diz que existem duas portas. Existe a porta estreita e a porta larga. A gente vamos ver que a larga, ela é espaçosa, o caminho. É muitas bonâncias, mas porém o fim dela é a morte, é amarga. E a porta estreita, irmão? A porta estreita tem espinho. Para você entrar nela, você vai entrar com dor, com sofrimento, com adversidade. Mas lá no fundo dela, ela se alarga. E sabe quem vai estar lá te esperando? Jesus, com uma coroa para lhe entregar. E o evangelista Mike, o grupo Resgatando Almas, está lhe presenteando com uma camisa, Meu Deus, é forte, do grupo, para que você possa estar divulgando o nosso trabalho. Oh, glória, meus irmãos, olha que bênção de Deus, está vendo só como é bom fazer a obra? Olha aí, pessoal, vocês vão ver eu gravando vídeo com essa camisa aqui, em nome de Jesus, o povo ver, né, o trabalho do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, compartilhe. Alex, venha cá, Alex, vem cá, meu filho, venha, louvado seja Deus, sente aqui rapidinho. Olha, irmãos, esse aqui é o Alex, louvado seja Deus, é irmão de missionário Renato. Hoje em dia, missionário Renato é instrumento de Deus, às vezes nem por palavras, mas só por testemunho de cristão. Tenho certeza que é exemplo, como também tenho certeza que agora ele tem os filhos dele, que se espelha nele, no caminho que vão andar, louvado seja Deus. Eu converso muito, eu evangelizo muito este homem aqui, eu oro muito pela vida dele, aconselho muito a ele. Tem momentos que ele precisa de conversar, ele vem, conversa comigo. E sabe o que eu acho lindo? Não está servindo a Jesus, mas nesse coração bem aqui, tem fé, tem temor e tem um desejo de sair da beira do caminho e vir para o caminho. Então, se tem essa intenção, Jesus está olhando para essa intenção verdadeira. E o sangue de Cristo não foi em vão. Então tem convicção, certeza, e eu profetizo na vida de Alex, que eu verei ele sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu profetizo que as coisas velhas vão ficar para trás e as coisas novas vão prevalecer, porque ele tem temor a Deus, ele crê em Deus e ele sabe que Deus vai fazer, e tenha certeza que Deus vai resgatar. É o tempo de Deus, não é eu, não é missionário Renato, não é pastor, não é o homem que vai convencer ele do pecado, mas é o Espírito Santo que vai convencê-lo, porque ele dá liberdade para a palavra semeada entrar nesse coração, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Quero te dizer algo, irmão. Você está pensando aí, o irmão dele é um missionário, ele é um do mundano. Por que o irmão dele ainda não ganhou a alma dele para Jesus? Como o evangelista Mike acabou de dizer, tudo é um trabalhar de Deus. É no mover do Espírito Santo. Não foi fácil para mim aceitar Jesus, como para ele também não vai ser fácil. Mas também eu não vou pressionar. Não é com pressão que a gente vamos ganhar uma alma para Jesus. Não adianta tu dizer para ele que ele está no caminho errado. Não adianta tu dizer para ele que se ele morrer, ele vai morrer sem Jesus, porque você não sabe do último suspiro.
que a Bíblia diz que ainda que ele der o último suspiro dizendo que ele aceita Jesus, ele pode ser salvo. Você acredita que um criminoso, nos últimos minutos da vida dele, ele pode ser salvo, e um cristão que está aí, vivendo 10 anos na igreja, nos últimos momentos da vida dele, ele não pode ser salvo? É verdade. Então eu quero te dizer algo, irmão, não desista, assim como eu não vou desistir dele, não vou desistir da minha família, porque a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória! Então eu acredito no que a Bíblia diz. Glória Eu tenho a convicção que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E você vai ver vídeos nossos novamente. E quem sabe ele na presença de Deus, de Jesus, vestindo esse colete aqui, ó, irmão. Porque isso aqui, ó, é o verdadeiro colete para nós. Nós costumamos chamar isso de colete. Coletes à prova de bala. Esse aqui é o nosso colete à prova de bala. Esse aqui é o colete que nós vestimos para ir para a guerra aí fora, em busca de almas, em busca de pessoas que estão com o coração ferido, com o coração aflito. Eu quero te dizer algo, irmão. Não deixe de evangelizar o seu vizinho. Não deixe de evangelizar aquelas pessoas que estão ao seu derredor, porque eles necessitam de um abraço, de uma evangelização, de uma palavra dizendo: Jesus tem um plano para a sua vida. Amém? Finaliza, meu irmão e querido irmão evangelista Mike. Amém, Jesus. Amém, meus amados irmãos. Esse foi o vídeo que bateu mais recorde. Mas se você está aqui recebendo essa última palavra, seja abençoado. Seja uma ferramenta, seja instrumento de Deus e deixe resplandecer a glória de Deus na tua vida para ser compartilhada em outras vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.